Estamos no dia 26 de Imitação de Cristo e agora começamos um novo livro, o livro 2, Exortações à Vida Interior. Livro 2, capítulo 1, da vida interior. E o que são as coisas interiores? É o reino de Deus. Aqui ele já começa: o reino de Deus está dentro de vós, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. E somos lembrados de nos converter a Deus de todo o coração, e tua alma achará descanso. Aprende a desprezar as coisas exteriores, entrega-te às interiores, e verás chegar a ti o reino de Deus. Pois o reino de Deus é a paz e o gozo no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Virá a ti Cristo para consolar-te, se lhe preparares no teu interior digna moradia. Aqui eu já vou fazer um parênteses. No Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort, ele comenta muito dessa preparação interna como parte vital da verdadeira devoção. Em História de uma Alma, Santa Teresinha sempre comenta que a alma dela é como um terreno baldio. É um terreno baldio que não tem dono e que ela tem que colocar uma pessoa ali para cuidar. E ela quer chamar a Deus, mas ela sabe que aquele terreno baldio da alma dela tá cheio de defeitos e não tem condição dela receber alguém ali. Então ela pedia em toda a oração para Nossa Senhora entrar na alma dela, no coração dela, e pegar esse terreno e arrumar, tirar a sujeira, tirar entulho e construir um altar para Deus ser louvado ali. É bem bonita a descrição dela em História de uma Alma, porque ela faz um pedido muito legal. Tem pelo menos 2 momentos que ela cita isso. E que ela pede para Nossa Senhora preparar aquele terreno para Jesus, para ela construir um altar bonito, com flores, agradável, digno do Senhor, chamar os santos para ajudar, os anjos para entoarem louvores. Então, realmente, que adornar e tornar agradável a Deus estar naquele terreno baldio. E no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís de Montfort, existem inúmeras citações em que ele cita essa preparação dentro de nós e porque nós nos consagramos a Nossa Senhora. Porque a consagração, a devoção a Nossa Senhora, nada mais é do que uma consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora torna tudo agradável e minimamente decente para receber Deus. Ela que foi o tabernáculo, ela que teve Jesus dentro dela, no seio da Virgem. Então, é muito bonito ver isso na literatura católica. Continuando. Eia, alma fiel, para este esposo prepara teu coração, a fim de que se digne vir e morar em ti. Não espere nos homens, porque os homens são volúveis e faltam com facilidade a confiança, mas Cristo permanece eternamente, conforme João 12, versículo 34, e firme nos acompanha até o fim. Os que hoje estão contigo, amanhã talvez sejam contra ti, e reciprocamente, pois os homens mudam como o vento. Põe toda a tua confiança em Deus, e seja Ele o teu temor e amor. Ele responderá por ti e fará do melhor modo o que convier. Toma cuidado para não te apegares às coisas da terra, a fim de que não te escravizem e percam. Ao Altíssimo eleva sempre teus pensamentos, e a Cristo dirige súplica incessante. Se não sabes contemplar coisas altas e celestiais, descansa na paixão de Cristo e gosta de habitar em suas sacratíssimas chagas. Pois, se te acolheres devotamente às chagas e preciosos estigmas de Jesus, sentirás grande conforto em tuas mágoas. Não farás mais caso do desprezo dos homens e facilmente sofrerás as suas detrações. Cristo teve adversidade e detratores, e tu queres ter a todos por amigos e benfeitores?
Se não queres sofrer alguma contrariedade, como serás amigo de Cristo? Sofre com Cristo e por Cristo, se com Cristo queres reinar. O amante de Jesus e da verdade, e o homem deveras espiritual e livre de afeições desordenadas, pode facilmente recolher-se em Deus e, elevando-se em espírito acima de si mesmo, fruir delicioso descanso. O homem interior facilmente se recolhe, pois nunca se entrega de todo às coisas exteriores. Se procedesses com retidão e estivesses bem purificado, tudo te correria bem e se voltaria em teu proveito. Vou fazer mais um parênteses aqui, que em vários livros de padres exorcistas, catecismo, o livro Por que Sofremos, do Renato Meng, todos falam a mesma coisa. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer o nosso sofrimento, mas quem se abandona na divina providência, o bem é ainda maior sempre. Então, do bem se tira coisas ainda melhores, e mesmo se por acaso algum sofrimento, alguma coisa tiver que acontecer, pode acreditar que é aquela velha história, tudo que é de ruim na nossa vida é para melhorar. Por quê? Porque Deus está conosco. O que temerás se Deus está contigo? Continuando a imitação de Cristo. Mas porque ainda não estás de todo morto a ti mesmo, nem apartado das coisas terrenas, por isso muitas coisas te causam desgostos e perturbações. Se renunciares às consolações exteriores, poderás contemplar as coisas do céu e gozar sempre da alegria interior. Nada mancha tanto e embaraça o coração do homem como o amor desordenado às criaturas. E essa reflexão volta à tona. Imitação de Cristo nunca foi um livro clássico tão moderno quanto hoje. Quando a gente começa a ler a literatura católica, não precisa nem chegar na imitação de Cristo, que a imitação de Cristo vai para uma vertente praticamente escancarada, vamos dizer assim, do que nós estamos passando hoje em dia quando a gente liga o jornal. Muitos crimes, seja de corrupção, colarinho branco, homicídio, abusos em qualquer faixa etária, é falta, e eu não estou eximindo a responsabilidade do criminoso, mas veja como toda a imitação de Cristo fala o quê para a pessoa? Diga não à parte carnal, diga não aos seus instintos. Pare de achar que é porque você tem uma ideia, que você gostaria de fazer tal coisa, que você tem que fazer. Pelo amor de Deus, você não é um bicho, se controle. Então, é muito interessante como, volta e meia, quando eu ligo o jornal, eu penso, gente, o que passa na cabeça de tal pessoa para fazer tal coisa? Não é nem só que falta Deus no coração, e eu não estou eximindo essa pessoa da responsabilidade dela, mas falta a pessoa dizer não para os instintos bárbaros que tem em si. É uma pessoa que, crendo ou não em Deus, ela não aceita não como resposta. E por isso ela nega o consentimento do outro. É uma pessoa que, crendo ou não em Deus, ela não pensa, gente, eu preciso ter respeito ao próximo e limites. Acreditando em não, sendo ou não cristão, talvez eu devesse então buscar um psicólogo. Porque não é normal eu não aceitar o não das pessoas, eu achar normal fazer tal coisa. Sim, a gente perdeu totalmente o bom senso na sociedade a níveis alarmantes. Nós perdemos o bom senso na sociedade no geral, na rede social, no atendimento ao público, mas aí a gente não entende quando o crime está naquele ponto exagerado e absurdo. Mas até nas pequenas coisas, nós não aceitamos não como resposta. Você já percebeu? A sociedade fala que você é livre, que tudo é maravilhoso, e ela fala, não aceite não como resposta, não diga não para as coisas. Pensa bem, quantas vezes a sociedade no geral te ensinou que faz parte do teu empoderamento dizer não para as coisas. Não só dizer não ao próximo, mas aceitar o não como resposta. Fica a reflexão. A sociedade tem um discurso politicamente correto lindo.
porque até no inferno tá cheio de discurso de luz. O padre Gabriele Amorfi, que é um ótimo escritor, padre exorcista, ele fala: se engana quem acha que Satanás só tá no satanismo. 70% do trabalho de Satanás, no mínimo, é um discurso aparentemente de luz. É isso que ele faz. Ele não chegou para Eva e falou: vamos desrespeitar a Deus? Não. Ele começou a falar: será que está errado mesmo? Será que você entendeu direito? Será que é uma coisa ruim? Então, cuidado com discursos iluminados que parecem ser de um lugar bom, porque não são. Leiam os livros do padre Gabriele Amorfi, que ele descreve tudo. E então, assim, hoje a gente tem no politicamente correto muito discurso iluminado, mas nada de aceite não como resposta, diga não para as outras pessoas e aceite receber um não. E hoje a Igreja Católica, na imitação de Cristo, fala o quê? Aceite o não. Aceite o não à tua carne. Vire-se para o teu espírito, reze e peça para você dizer não e aceitar o não. A Igreja Católica, na imitação de Cristo, ela abala a vontade das pessoas porque ela fala: aceite o não como resposta e diga não. Nem todo mundo, nem tudo é presente de Deus na sua vida. Destruir o casamento de alguém não vem de Deus. Desculpa, não vem. O que mais incomoda a população na Igreja Católica são os mandamentos, não só os 10 mandamentos da Bíblia, os 5 mandamentos da igreja, e a igreja falar da importância dos sacramentos, do matrimônio, da confissão. E isso é um tapa na cara de todos nós. É o mesmo tapa na cara que foi infligido 1 milhão de vezes em Jesus na crucificação. E a gente não aceita um tapinha que seja para nos emendar. Então, na nossa sociedade, hoje, o grande discurso da sociedade para ir contra o catolicismo é o quê? Tudo é inferno para o católico, né? Tudo leva ao inferno, tudo é o diabo, tudo é pecado, tudo se afasta de Deus. E por que eles falam que isso é ruim? Porque isso não te dá prazer. O pecado dá prazer, então não deve ser pecado. O pecado, ele finge ser um prazer, ele finge ser uma liberdade, mas ele te aprisiona e te afasta de Deus e corrompe a tua eternidade. A virtude, a imitação de Cristo, parece ser um fruto amargo, mas ele é doce. Parece aprisionar, mas é quando você pede em oração virtudes, quando você se consagra a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, como no tratado escrito por São Luís de Montfort. É quando você vive dentro da Igreja Católica, você nunca se sentiu tão livre na vida. Porque a sociedade fala para você que uma vida em que dizem não para você é uma vida cruel. Eu digo que é uma vida de barbárie. Porque quando você ligar o jornal e você vê os escândalos e os crimes que são cometidos, de tudo que pode justificar aquilo ou explicar, não querendo passar a mão na cabeça de ninguém, criminoso tem que ser punido e acordar para a vida para ontem. Mas olhe bem, quando você assistir o jornal, a partir de agora, você pensa: não faltou as pessoas começarem a aceitar não como resposta e refrear as paixões carnais que elas têm? Não falta isso hoje em dia? Tanto criminoso por ali que não aceita não como resposta. Gente, que isso? A pessoa realmente perdeu o bom senso de vez. No livro Bem-aventurados os que creram, de V. Brooks, que tem o PDF circulando gratuitamente, ele fala o seguinte, que se em um mês o mundo inteiro resolvesse rezar, querendo ou não o terço, o mundo nunca mais seria o mesmo. E é muito real. Quem reza o terço todo dia, mesmo que rapidão, emendando Ave Maria Pai Nosso, você começa a enxergar as coisas com clareza. E uma vez que você faz uma penitência, um jejum, você começa a deixar de ser escravo da tua carne. Você começa a perceber, eu nunca entendi direito o jejum, eu fiz forçadamente um jejum por um problema financeiro e eu vou falar para vocês, fazendo um jejum, eu percebi o quanto eu era escrava de algo que não me fazia bem. E quando você faz o jejum, por exemplo, de comer algumas coisas que te dão prazer, você começa a retomar o poder da tua vida para dizer não para coisas maiores. Digo mais, tem gente hoje em dia na sociedade que não diz não para coisas maiores,
de relacionamento pessoal, por exemplo, porque elas não dizem não nem para um sorvete de vez em quando. É uma experiência. Quem não tem o costume ainda de fazer um jejum, seja de comer ou até da língua, mas eu falo também do de comer, que ainda é importante. Ah, eu não vou me comprar esse sorvete. Por quê? Porque eu tenho que aprender a dizer não. E entrego isso para Nossa Senhora. Nossa Senhora faz o que quiser com esse pequeno sacrifício que eu fiz aqui. Quando você vê a luta que é você dizer não para uma casquinha de sorvete, você vai levar um choque no primeiro momento, mas no segundo momento você vai perceber que com pequenos jejuns, tanto de língua quanto da gula mesmo, você começa a perceber, cara, eu era muito escravo do meu corpo, mas daí quando vier uma coisa maior na tua profissão, na tua vida pessoal, você não vai ser, pelo menos você vai perceber, olha, tenho que pensar bem antes de dizer sim ou não. É isso que às vezes o jejum é importante. E eu vou dizer que o jejum é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade em entender. Então, talvez a mensagem deste primeiro capítulo do segundo livro seja: esse mês que você está escutando esse episódio, faça um pequeno jejum, não só da língua, de uma fofoca, um comentário maldoso, enfim, que você acha que não vai ser algo bom, um feedback para alguém, mas também um jejum de comer mesmo. Então, por exemplo, poxa, eu ia me comprar um sorvete, uma barra de chocolate, porque eu tive um dia estressante, não sei o quê. Vou dizer não e vou rezar um terço. Você vai ver que pode ser muito difícil dizer não para esse sorvete, para essa barra de chocolate. Mas é uma experiência que todo mundo tem que fazer uma vez na vida. E foi o Espírito Santo que me forçou a fazer, não foi por livre e espontânea vontade. Eu nunca entendi o jejum, principalmente o jejum de comida, mas até que eu percebi que era pela boca, literalmente comendo, que eu tinha desaprendido a refrear todos os meus instintos. E hoje, um ano depois de praticar um jejum várias vezes forçado, eu digo para as pessoas: esse meu jejum forçado me deu um pouco mais de discernimento do Espírito Santo. E hoje eu vejo com mais cautela outras situações da minha vida. E você começa a perceber que se você diz não para uma coisa simples, daqui a pouco você diz não para uma coisa muito maior. Então, às vezes, o jejum de uma comida, por exemplo, parece uma bobagem. Eu sempre achei bobagem. Até que eu percebi que eu tinha decisões descontroladas e sem oração de coisas grandes da minha vida, porque eu era instintiva. O meu instinto era diz sim para o corpo sempre, diz sim para a carne sempre. Quando eu me forcei sem querer a dizer não para pequenas coisas do meu dia a dia, isso virou automático na minha vida. Automático que quando eu tenho que tomar uma decisão sobre algo, eu paro e rezo o terço, rezo uma Ave Maria. E eu normalizei dizer não para as coisas. E isso é uma coisa que a gente não tem na nossa cultura. Então eu te convido a esse experimento. Um jejumzinho que seja, que você podia comer naquele horário, você podia comprar aquela coisa a mais que te daria um prazer e você vai dizer não e vai entregar para Nossa Senhora para te dar clareza. E se possível, vai rezar uma Ave Maria ou quem sabe o terço. E você vai fazer isso uma vez, você vai sentir aí como que você ficou, vai refletir sobre isso. Quem sabe você faz mais uma, outra vez, você vai perceber que às vezes em decisões maiores da sua vida, você vai praticar esse jejum, que nada mais é do que esperar em Deus. Eu vou rezar e vou esperar antes de dizer sim. Seja sim ou não a resposta, eu não vou dizer sim ou não, eu vou deixar o Espírito Santo me ajudar. Então, que você faça esse experimento e que o Espírito Santo te ilumine sempre.